Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nesta madrugada 29/3/2026, domingo 00:13, meia-noite da madrugada, meia-noite e 3 da madrugada de março, 29/3/2026, domingo. Vamos lá? Vamos aqui em 1 Coríntios capítulo 10, resumo do capítulo. Neste capítulo, Paulo não trata do problema da separação suscitada pelos coríntios, que também envolvia o comer e a idolatria. Primeiramente, ele lembra a esses cristãos que as atividades associadas com a idolatria conduziram os antigos israelitas a cometerem pecados gravíssimos, 10:1-10. Os relatos de práticas idólatras foram registrados em forma de advertência aos cristãos. V11. A autoconfiança dos fortes em Corinto colocou-os em perigo, pois a natureza humana permanece sujeita às mesmas tentações que determinaram a queda de Israel. V13a. Quando as tentações chegarem, devemos de qualquer coisa buscar o livramento, providenciado por Jeová, e não nos expormos a elas. V13b. Não é senso comum, declara Paulo, que os que se assentam à mesa do Senhor e participam do sangue de Cristo não encontrem lugar para uma refeição dedicada aos demônios? VV 14:22. Em seguida, Paulo retorna ao princípio exposto em 6:12. Não se importe com o que convém. A pergunta é: trata-se de um ato construtivo? Será que ele contribuiu para o nosso crescimento espiritual de outros? Posteriormente, Paulo resume o impacto do seu ensinamento, ao transmitir instruções específicas sobre os assuntos em questões. VV 23:30. Ele se despede dos coríntios de nós, com outro princípio a ser aplicado: fazer tudo para a glória de Jeová, não porque você tem direitos, não por causa da sua liberdade, mas busque glorificar nosso Senhor. Quando fala Senhor, é Senhor Jeová, ou Senhor Jesus, ou Senhor Espírito Santo. 10:31, 11:1. Versículo-chave 10:3. Todos os seres humanos são vulneráveis. Aplicação pessoal: não se expõe à tentação para em seguida culpar Jeová por não livrá-lo. Você tem sempre uma saída, tá vendo? É isso aí. Tem coisa que acontece na vida da gente que a gente mesmo tem que resolver. Entendeu? O Criador deixa na mão da gente para a gente resolver. Conceitos-chave: tentação, PP 27, 655, 871, idolatria, P 433, demônios, PP 659, 895. Destaque: privilégios espirituais, 10:1-5. Paulo faz analogia da nuvem e da pedra, para indicar que os elites estavam ligados a Jeová pela redenção e foram sustentados pela graça de Jeová. Entretanto, a participação de Israel nesses privilégios espirituais não os tornou imunes à tentação da idolatria e à imoralidade decorrente. O livramento na tentação, 10:11-13. A natureza humana está sempre vulnerável às tentações. Jeová, no entanto, é fiel, pois à medida que as tentações ocorrem, ele nos provê a libertação. Jeová nos ajudará a tratar a tentação de sorte que não sucumbiremos, mas nunca se esqueça de que não devemos nos colocar em situações onde os apelos pecaminosos à natureza humana seja forte. Fiel, 10:13. Jeová mantém compromisso conosco, a fé e não o saber. Onde os coríntios depositavam confiança é que é a fonte de nossa segurança. Pano de fundo, 10:14 em diante. Os banquetes eram os mais eficazes, veículo de socialização. No século I, era considerada a típica festa dedicada a um deus ou deusa pagã. Os cristãos coríntios discutiam se seria conveniente participar de uma refeição dessa natureza. O problema é que a participação na festa simbolizava comer à mesa das divindades pagãs, o que implicava estar sob a sua proteção. Esta questão é ligeiramente diferente, muito embora semelhante ao problema de comer ou não carne comprada no mercado do templo. Participação no sangue de Cristo, 10:14-22. O sangue de Cristo simboliza a sua obra salvadora, na qual os cristãos participam pela fé. Sobre isso, Paulo é extremamente objetivo. Um cristão não pode participar da idolatria de uma festa pagã e da comunidade cristã. É adorando dois deuses, né? Eles vão lá na festa pagã e depois vão na festa cristã. Não adianta nada, não, hein? Consequência determinante, 10:23-30. Paulo faz uma síntese. 1.
Não participe de eventos sociais, especialmente dedicados a Deus ou deusa pagã. 2. Sinta-se com liberdade de comer carne vendida no açougue, sem transformar isso num problema. E se estiver em companhia de incrédulo para jantar, não pergunte onde adquiriu a carne. Mas se fizer questão de dizer, abasteça de comê-la para o bem da sua consciência, das duas, uma. Pode sugerir que o incrédulo está experimentando ou ridicularizando o compromisso de uma pessoa com Cristo. É isso aí, o que acontece no dia de hoje também é isso aí. Consequências determinantes, né? O que acontece aqui também é a participação no sangue de Cristo. Nós aprendemos privilégios espirituais 10.1.5. Destaques, privilégios espirituais 10.1.5. O livramento na tentação 10.11.13. Fiel 10.13. Pano de fundo 10.14 em diante. Participação no sangue de Cristo 10.14.22. Consequência determinante 10.23.30. Vamos agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecer por este culto nesta madrugada. Abençoe somente os inscritos, somente os dizimistas e os ofertantes que sempre estão ajudando essa obra e todos que estão ajudando essa obra. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Ainda nós estamos aprendendo, tópico focalizado no esboço, unidade, disciplina, divórcio, doutrina, culto, língua, ressurreição e encorajamento. É o que nós estamos aprendendo. Até o próximo culto.